Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Talvez nesse vídeo eu engasgue bastante, que eu tô com a garganta bem ruim por causa de uma gripe aí repentina. Mas o importante é que eu tô aqui para falar sobre aquela que, na minha opinião, foi a melhor revista de RPG que nós já tivemos na cena da história aqui do Brasil, que é a Dragon Cave, que foi a revista oficial do Might Blade, né? E ela tem uma história muito interessante porque ela teve duas encarnações assim, né? Teve uma primeira leva de edições que teve bastante, depois ela foi resetada e continuou, e é muito interessante que as duas Dragon Caves, os dois blocos aí de revistas são bem diferentes entre si, mas as duas, na minha opinião, formam o conjunto daquilo que eu considero a a melhor revista de RPG, pelo menos daquelas que eu conheço, né? E não tô desmerecendo nenhuma, né? Revistas de RPG lá na década de 90, elas eram muito importantes, porque na minha cidade tinha uma banca de jornal e lá não chegavam os RPGs, mas chegavam as revistas de RPG. Eu não sei se era bom ou se era ruim, porque a gente comprava essas revistas dava pra gente comprar, e a gente via aquele monte de RPG que não dava pra gente comprar, né? Mas vamos aqui falar da Dragon Cave. Então essa é a primeira encarnação da revista. Vamos ver aqui quantas edições que teve essa primeira. Eu já vou falar onde é que você pode achar tudo isso, tá bom? Então olha só, a primeira encarnação da revista, ela teve 16 edições. Essa que eu estou mostrando aqui de fundo é a primeira edição, né? Então, ele é voltado para o Might Blade segunda edição. Ele tinha um foco. Por que eu digo que é a melhor? Porque era uma revista que ela não estava preocupada em trazer as novidades do cenário do RPG, que não estava preocupado em ficar dissertando sobre filosofias do RPG, não. Era uma revista de cunho muito, muito prático. Então, você tinha uma pequena introdução lá do Thiago, né, um editorial, e depois, né, é muito interessante que aqui nessa primeira edição ele ainda conta um pouquinho da história do Might Blade, bem interessante essa matéria, uma página curtinha. E depois a aventura já começa aqui, itens mágicos, você tem vários. E aí tem uma aventura que é o Mistério de Faendu. Essa aventura é muito bacana. Eu fiz uma versão pra Quill dela, eu adaptei ela para RPG Quill, ficou muito bacana, porque é uma aventura muito legal, né? E aí já tem os monstros que aparecem na aventura que você pode usar em outras. Tô falando da número 1, né? A minha favorita é a número 2. Tinha novas habilidades, novas raças, várias coisas que surgiram na Dragon Cave. Aliás, muitas coisas que surgiram na Dragon Cave depois acabou sendo refinada e publicada em livros, como por exemplo o próprio mundo de jogo, que é o mundo de Dracon. Ele foi muito desenvolvido, ele já existia logicamente, mas ele foi muito desenvolvido através de artigos da Dragon Cave. Deixa eu colocar aqui para carregar. Beleza. Então aqui, ó, as crenças e tudo mais. Muito legal, muito bacana mesmo. Agora vamos lá na 2. Vamos abrir a edição 2 dessa primeira leva. Então a primeira leva teve 16 edições. Vamos ver se vai abrir aqui. Essa daqui é a minha favorita, que ela tem um foco meio de terror e ela aborda lobisomens, né? Eu tenho uma verdadeira obsessão por vampiros e lobisomens, mais vampiros do que lobisomens, mas eu lembro que quando eu vi essa revista aqui eu fiquei maluco assim com essa capa, com essa fonte, né? Então, muito legal. Então aqui você tem só coisa prática, né? Game design, criando sistema, o Thiago falando como foi que ele chegou nos atributos, então, e tudo também muito 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 direto, né? Não tem muita enrolação. Isso eu gostava muito e gosto muito. Então ele aborda aqui o tema da licantropia, a aventura mais legal que eu fiz de Might Blade até hoje.
Foi uma aventura solo, eu já joguei Might Blade em grupo, já joguei bastante. Nos RPG Club que eu levava para as escolas, eu sempre dava um jeito de levar ou Pocket Dragon, ou Might Blade, ou Aventuras Fantásticas. Era a tríade, né, que eu gostava de usar. Solo, a aventura mais legal que eu já tive foi uma aventura em que eu fiz usando essas estatísticas aqui dos lobisomens. Né? Vamos abrir mais outra ali só para vocês verem, para poder comparar a fase primeira com a segunda fase. Vamos abrir aqui a última, vai, a 16. Vamos ver se vai abrir. Né? Então aqui, olha, já tinha desenvolvido bastante o cenário, já tinha a questão dos caminhos, né? Reino dos Dragões, as quimeras, os tipos de magia aqui no game design. Essa sessão de game design era bem interessante, né? Então você tem magia arcana, magia divina, magia natural, magia dos mortos, eixos da magia, coisas que, né, por mais que esteja se referindo ao Might Blade, pode dar muita inspiração, assim. Gente, não parece, mas tem muita coisa de Might Blade no Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. Por mais que ele seja uma cópia descarada do Aventuras Fantásticas, ele tem muita coisa de Might Blade. Né? Qualquer dia eu ainda vou fazer. Né? E os caminhos, que também acabou virando uma mecânica importante no guia do herói, no guia do vilão e tudo mais, já estavam aqui, né, com várias coisas bem legais. Alguns caminhos que não foram para lá, outros que foram, a maioria foi, né? E agora vamos dar uma olhada na segunda encarnação da revista. Aqui, ó, vamos pegar a número 1. Então, ó, mudou a fonte, né? Mudou assim, não tanto, mas assim, mudou a parte visual, mas ela continuou muito com essa tradição de ser uma coisa muito prática, né? Essa aventura aqui, a Torre do Pântano, é muito legal. E pelo que eu entendi aqui, né? Quando eu acompanhei aqui, o que aconteceu, né? A primeira encarnação da revista, ela era muito o Thiago ali. E aí o Thiago, né, o Might Blade fez muito sucesso, muita gente chegou junto nos fóruns, nos grupos de Might Blade, né? E o Abel e o Domênico, né, começaram a ser bem ativos nisso. Então essa segunda encarnação ela tem bastante coisa, principalmente do Abel, se eu não me engano, né? E é bem legal, bem legal. Né? Aí ela começa assim, então você pode ver que ela mudou até a parte estética, mas continua interessante. Muito prático, questão do escudo do mestre, dá várias dicas assim. Eu percebo que essa segunda encarnação ela ficou um pouquinho mais geral, né? Então ela é muito boa para quem de repente não joga Might Blade, mas quer pegar essas ideias para colocar no seu D&D, no seu Old Dragon, qualquer coisa que você está jogando aí. E umas coisas muito interessantes, que essa matéria aqui do Krampus é muito legal. Né? Eu preciso usar isso daqui que eu gostei muito. Armas orientais, como vocês podem ver, a maioria das matérias continua ainda sendo o Thiago, né? E aqui tem uma aventura. Essa aventura é muito legal. Dá para jogar solo tranquilamente assim. Né? Ela tem um mapa aqui que é quase que um point crawl, então dá para se guiar. E ela termina com uma dungeon clássica. Né? Vamos pegar mais uma aqui. Então essa é a primeira. Essa segunda encarnação, vou esperar abrir aqui, ó. Ela teve quantas edições? 11 edições. Então essa daqui, até onde eu sei, foi o último número que tinha umas classes revisadas. Esse daqui é muito legal. E essa última edição é um livro, na verdade, né? É bem extenso. Tem... Quer ver quantas páginas tem? Ah, não acredito que eu saí. Né? Tem mais de 70 páginas.
É muito útil isso daqui. Muitas ideias bem legais. E para quem joga o Might Blade 2.5, alguma edição ali que está próxima, né, ou alguma versão, né, que nem eu, a minha versão favorita é a 2.29.9, alguma coisa assim. Né? Isso aqui é muito legal. Mas vamos pegar a 10 aqui, né? Que aqui vamos voltar aqui. E vamos pegar mais uma edição aqui só para a gente ver. E eu recomendo muito. Então, nessa hora, muita gente deve estar se perguntando, Tarcísio, onde é que eu consigo, né, essas pérolas? Gente, vai lá no site do Coisinha Verde, digita Might Blade Coisinha Verde, aí vai aparecer a parte de Might Blade. Aí você vai na parte lá do site, tem os downloads, você pode baixar as coisas novas, mas tem uma parte lá que está escrito arquivo. E aí no arquivo vai aparecer, e é legal que tá num bloco, né? Então a Dragon Cave fase 1, que aí vem todas as 16 primeiras edições, e depois tem a Dragon Cave fase 2, que aí vem as outras edições, né? Olha só, grupo de armas, insetos gigantes, encontro aleatório. Aí, ó, aí o Domênico já tava nessa também, né? Então, eles são muito bons, né? Eu gosto bastante do que eles fizeram no Might Blade 3, mas eu gosto mais da pegada. Então, eu tenho um carinho especial pelos dois, pelas duas fases, como eles chamam. Mas, né, a fase 1, ela, pra mim, ela é fantástica, assim. Ela é, de longe, assim, a fase 1 é a melhor revista de RPG que já foi lançado e que serve para muita coisa além do Might Blade. Para Might Blade, então, é um tesouro insubstituível. Então é isso, galera. Ó, eu vou deixar nos comentários, fixo no primeiro comentário, o link lá do site do Coisinha Verde. Aí aproveita e vê outros jogos lá do Thiago, outras coisas que é tudo de muita qualidade, tá bom? A gente se vê, um abraço.